Fala Kids! O vídeo de hoje será sobre os empregados da família Zodiac. Não sobre a família Zodiac em si, porque eu já fiz várias citações de alguns dos membros e outros vídeos aqui do canal. O foco será apenas nos empregados que trabalham para a família. E ainda assim, mesmo sendo os empregados, eles têm bastante relevância e até tiveram mais destaque que alguns membros da família. Maha Zodiac, Miluk, Kikyo... Desses três não sabemos nada ainda, então um vídeo focado nos empregados dá mais certo do que uma citação desses personagens. E não serão mencionados os empregados finalizados por Aluka, porque além deles não terem uma participação relevante, não se sabe quase nada sobre eles. Vale mais a pena citá-los rapidamente em um vídeo exclusivo sobre ela. Então aqui serão apenas os empregados que tiveram destaque e serviu à família Zodiac no tempo presente em que se passa a obra. E desculpem pela demora novamente em postar vídeo. Minha mãe passou um tempo aqui em casa, eu tava tendo um monte de plantão no hospital. Essa combinação dificultou em gravar alguma coisa. No final do vídeo eu falo mais sobre isso. Vamos logo para o importante, que é o tema do vídeo. E eu já vou começar aqui com um empregado que poucos devem se lembrar. O cara é pouco relevante, mas ele teve o nome mencionado e além disso apareceu em 2 arcos, então vale a citação. Esse empregado é o Ishida. A primeira participação dele foi no arco da família Zodiac, em que Gon foi junto de Kurapika e Leori atrás de Killua. Os três, para entrarem na propriedade dos Zodiacs, passaram por algumas dificuldades e uma delas foi a empregada Kanari, que não queria deixar eles prosseguirem. No final das contas, eles conseguiram ir adiante, mas Gon se machucou bastante. E assim que eles chegaram na casa dos empregados, esse tal de Ishida foi o responsável por fazer alguns curativos no Gon. Ishida também participou de um jogo que Goto fez, mas se limitou isso à participação dele nesse arco. E o próximo momento em que ele apareceu foi no arco da eleição. Ele estava responsável em buscar Killua e Aluka e levar eles ao hospital em que estava Gon. Mas nesse momento aqui, Ishida já havia sido finalizado e estava sob o controle da manipulação de Lume. Então esse personagem aqui já teve a participação dele na obra, ele não volta mais. E em relação ao Nen desse cara, é impossível especular alguma coisa, já que ele não mostrou nada. Ele foi um personagem bem secundário que eu só estou mencionando porque até que a participação foi alta. E o próximo empregado que eu vou mencionar, e esse sim teve uma boa participação, foi a Amani. A participação dessa empregada ficou exclusiva no arco da eleição, mas foi bem extensa. Ela junto de sua avó Tsubone foram enviadas para escoltar e monitorar Killua e Aluka na sua ida até o hospital onde estava o Gon. Na teoria, a função dela seria apenas essa, de monitorar. Mas devido a Illumi estar atrás de Aluka, teve toda uma complexidade a mais nessa tarefa. Em relação a Amani, ela demonstrou ser bastante capacitada fisicamente, mostrando ótimos reflexos de velocidade, mas em relação à categoria de Nen dela não foi dito qual seja. Sabemos que ela possui um bom nível de aura, porque ela junto de Tsubone e Kanari conseguiram acompanhar Killua usando uma das funções da Godspeed. Sabemos que Killua com a Godspeed se move a velocidades absurdas. Ainda assim, Tsubone, com o uso de Amani e Kanari, conseguiram se manter na cola dele. Eu deveria ter falado primeiro da Tsubone, porque eu já teria explicado como o Hatsu dela funciona. Mas eu vou deixar ela por final porque ela é uma personagem mais complexa. O importante aqui é sabermos que Tsubone tem um Hatsu Raiden's Ride. Um Hatsu em que ela se transforma em um veículo. E esse Hatsu é do tipo simbiótico. Esse Hatsu necessita de outra pessoa para ser efetivo. No caso aqui em questão, Tsubone se transformou em uma moto e a Amani junto de Kanari foram as pilotos usando a aula delas para o funcionamento do Hatsu de Tsubone. Fazendo comparações ridículas aqui para facilitar o entendimento, Tsubone foi a moto e a aura da Kanari e a Amani a gasolina para fazer a moto funcionar. Um Hatsu simbiótico funciona nesse esquema, usa a aura de outro usuário. Então, com a aura dessas duas, foi possível alcançar o Killua usando o relâmpago, uma das utilidades da Godspeed. Isso é um ótimo feito, alcançar a velocidade do Killua. Mas temos que levar em conta que não foi apenas a aura da Amani usada para isso. Kanari também contribuiu com a aura dela, e eu ouso dizer que a própria Tsubone interfere na velocidade da moto. Mesmo ela não funcionando sem um motorista dando aura, eu ainda acho que após ser impulsionada por alguém, tem alguma participação dela na velocidade total. Mas aí é eu achando, o que foi dito é que a velocidade da moto é com base apenas na aura do motorista. E com isso então sabemos que a Amani tem a aura muito acima de pessoas normais. Ela contribuiu bastante para a velocidade de Tsubone, que conseguiu acompanhar a Godspeed. Mas ficou por isso, a única demonstração de uso de aura ou algo relacionado ao Nen por parte de Amani foi esse.
E assim como o Ishita, que eu mencionei primeiro, não tem como saber uma categoria de nem para ela. E ficou apenas por isso, tanto o Ishita como ela são dois personagens com pouca participação na obra. Tiveram destaque, tiveram nome dito, mas não tiveram tanta relevância, nem demonstrações importantes. E os próximos dois empregados que eu mencionarei são os zeladores. Um deles é um tal de Zebro. Na primeira aparição desse cara, ele estava atuando como porteiro, mas pelo que ele falou, ele também atua como zelador. E como zelador, a responsabilidade desse cara é cuidar da bagunça gerada pelo Mike, o pet dos Zoldycks. E também ele é responsável em fazer tarefas rotineiras simples, coisa que um zelador faz, não tem muito segredo. Esse personagem ele é bem carismático, mas sua participação se resume a isso, a sua personalidade. No quesito combate ou nem, que é o interessante de se saber e se falar sobre, ele não mostrou nada. Sabemos que no quesito força bruta, ele tem um nível considerável, pelo menos bem acima do de pessoas normais. Ele foi capaz de abrir o portão da verificação, um dos portões de acesso à propriedade dos Zoldycks, e esse portão pesa 4 toneladas, 2 toneladas em cada lado. Um peso absurdo que alguém sem treino é incapaz de empurrar. Ele também constantemente treina sua força em sua casa, pois os objetos dela têm um peso bem acima do peso normal deles. Por exemplo, um telefone. O telefone da casa dele pesa 20 quilos, bem acima do peso de um telefone normal. Então força esse personagem aqui tem. Mas ficou nisso, a única demonstração dele foi em força. O site fandom de Hunter x Hunter categoriza esse personagem como aprimorador, mas isso é mera especulação apenas porque ele se limitou à demonstração de força. Ainda assim ele pode ser qualquer categoria, né? No caso ele apenas usou sua aura para incrementar suas aptidões físicas e assim empurrar o portão, como foi mostrado nessa cena aí da tela. Essa demonstração não quer dizer nada, qualquer categoria de NEM é válida para esse cara. E o outro zelador que foi mostrado, esse também com bem pouca participação, foi o Seaquante. E esse cara conseguiu ter menos participação que o Zebro, pois seu tempo de tela foi menor. A única informação legal desse personagem é o fato dele ser um Hunter. Ele é um Hunter caçador de lista negra. É dito que no passado, ele e um grupo de 100 pessoas tinham como meta capturar os Zoldycks. Nisso, ele e esses 100 caras invadiram a montanha Kukoro, onde fica situada a propriedade dos Zoldycks, porém Kanari, um aprendiz de mordomo, que é outra empregada dos Zoldycks, derrotou todos eles antes mesmo deles chegarem a ver algum membro da família. Esses 101 Hunters, contando com Seaquante, foram derrotados por Kanari. Eu vou colocar essa cena da derrota do Seaquante aí na tela, e nessa cena aparece até o Mike, o pet dos Zoldycks. Mas essa imagem dele é só simbólica, ele não participou do combate, nem interferiu na luta da Kanari. Então é confirmado que a única que se encarregou dessa galera toda foi a Kanari. E em relação às aptidões do Seaquante, dá pra se dizer que ele é mais forte que o Zebro. Eu não acho que ele seja muito acima do Zebro, mas ele é um cara no auge. O Zebro já é um senhor de idade, e ele mesmo em um momento da obra cita que já não consegue ser tão forte como antigamente. Pelo fato do Seaquante morar no mesmo local que o Zebro e ter todo o treino diário de força usando objetos pesados, no mínimo ele e o Zebro estão igualados. Porém, como eu já falei, Seaquante está no auge. A idade dele parece ser o auge da capacidade física. Ele também tem o porém de ser um caçador da lista negra, um Hunter, mas isso não significa nada. Passar no exame Hunter é uma tarefa complicada, mas uma pessoa comum consegue, dependendo das situações. Temos o Leório provando isso. Se formos ver a cronologia do Leório no exame Hunter, fica nítido que ele nem passaria. Em vários momentos fica nítido que sozinho, ele estando sem apoio, ele não viraria um Hunter. Ainda assim passou mostrando que o exame Hunter não é algo absurdo. Obviamente é difícil, mas é algo que dá mesmo sendo uma pessoa comum. Tudo se resume à sorte. Então temos o Seaquante sendo o Hunter, mas isso não quer dizer que ele seja forte. E a humilhação que ele passou para Kanari prova isso, que ele não é um cara tão forte assim. No final do vídeo eu vou fazer um gráfico de força desses empregados. Eu vou colocar em ordem qual eu acho mais forte e mais fraco. Não tem essa informação oficialmente, mas dá para deduzir. Não é algo tão complicado em chutar quem ganha de quem, ainda mais que os Hatsus mostrados por eles não tem nada de efeito surpresa. Pelo menos dos que mostraram não tem nada que possa colaborar para uma situação inesperada. De todos os empregados, apenas 2 mostraram os Hatsus, mas nenhum deles deve ter algo muito surpreendente, deve ser coisas bem comuns. Comum não, porque o Hatsu da Tsubone é algo bem diferente. Mas ainda assim não é um Hatsu para combate, algo que possa gerar o risco de forma inesperada. É isso que eu quero dizer. E agora uma empregada que eu já mencionei bastante, a Kanari. Essa personagem tem um sério problema de ser muito dito pelos fãs que ela é aprimoradora,
Mas tiraram isso do nada, porque não existe confirmação nenhuma. É o mesmo caso do Zebro, todo mundo diz ser aprimorador, mas não tem confirmação. E esse é até um dos problemas de quase todo mundo relacionado aos Zoldycks. Informação errada a respeito de categorias. Na realidade não é mais. Após as confirmações das categorias de Silva e Zeno feitas pelo Togashi, acabou minimizando um pouco isso. Mas Canary ainda assim está nesse limbo de categoria confirmada pelos fãs, mas sem confirmação oficial. Então não tem como saber qual é a categoria real dela. Em relação a Canary, ela trabalha com os Zoldycks desde pequena e ela tem um grande afeto por Killua, estando disposta até a desobedecer a ordens de outros membros da família em prol dele. É mais correto dizer que a Canary é a guarda-costa do Killua, já que a preferência dela na família é ele. Sabemos que ela nasceu na cidade Meteoro, a mesma cidade dos membros da trupe fantasma, e ela usa um cajado como arma. O fato dela usar esse cajado como arma que gerou muita ideia dela ser aprimoradora, algum tipo de aprimoramento nessa arma, mas não tem nada confirmado a respeito disso. No geral, o uso de Nen dela ainda é um mistério. Sabemos que no quesito aptidões físicas, ela demonstra ter bastante. Ela sozinha, como eu já falei, foi capaz de derrotar Cia Quant e mais 100 pessoas, e isso sem se machucar. E se tratando dos empregados, dá para se dizer que ela ocupa a posição do meio no quesito poder. Ela está acima dos guardas que eu já mencionei, porém eu não sei se ela é mais poderosa que a Amani. A Amani no arco da eleição teve mais presença e liderança que a Canary. Devido a isso eu acho que a Amani seja mais forte. Mas isso é algo que não dá para ter certeza. E creio que a diferença de uma para outra não seja tão alta. Canary parece ter mais experiência em combate, já que ela é responsável em guardar uma região da propriedade dos Zoldycks, o que deixa ela interagindo com invasores. Porém, se tratando de vantagens em alguma coisa, eu só consigo ver essa por parte da Canary, se formos comparar ela com a Amani. Quem sabe Canary tenha mais força também, força física, não dá para saber. Se tratando de aura, eu creio que a Amani tenha mais, já que no uso do Hatsu simbiótico de Tsubone, ela que foi a piloto principal, dando a entender que a aura mais usada foi a dela, não dá para ter nem certeza se a aura da Canary foi usada naquela circunstância. Eu creio que tenha sido, porque só a aura da Amani ser capaz de acompanhar o Killua na Godspeed ia ser um pouco demais. Porém, independente de quem seja mais forte dessas duas, eu creio que não tenha tanta diferença. Coloca a Amani como mais forte, mas as duas devem ser bem equiparadas. E agora vamos para os dois empregados mais complexos. Começando pelo Gotou. Esse que é um mordomo da família Zoldyck e dá a entender que ele está bem acima na hierarquia dos empregados. E consequentemente um dos empregados mais poderosos. Assim como a Canary, Gotou também teve a origem na cidade Meteoro, de onde surgiu a trupe fantasma, então não se tem registro sobre seu passado no mundo de Hunter x Hunter. Ele é meio que um indigente, uma pessoa sem registro. Dentre todos os empregados, ele foi o que mais teve participação, se formos ver o tempo de tela de cada um, e diferente da maioria, ele mostrou seu Hatsu e foi dito com a sua categoria de Nen. Gotou foi um personagem confirmado como aprimoramento e usa a categoria de uma forma diferente do padrão. Quando se pensa em aprimoramento, a ideia em mente é um golpe físico forte. O Voguin, Gon, Castro, até o Pinks, se formos ver de forma simples, se resume a um soco forte. Já o Hatsu do Gotou segue outro esquema. Ele, assim como esses que eu mencionei, usa aprimoramento em suas mãos. Porém o Gotou, sendo mais específico, usa nos dedos e ele não desfere um golpe com os dedos, nem dá uma porrada forte. Ele usa esse implemento que o aprimoramento propõe para lançar suas moedas como se fossem balas. Eu não citei ainda, mas Gotou anda com várias moedas, a qual ele usa como projéteis. Com esse aprimoramento que ele faz em seus dedos, ele consegue disparar essas moedas em uma potência absurda. E aqui temos uma pequena complicação, porque na mangá, as moedas parecem estar reforçadas com aura. Vemos as moedas com aura ao redor, mas isso complicaria um pouco, porque ou seria uso de emissão, colocando aura nelas, o que não seria tão legal, porque emissão não é a categoria principal do Gotou, ele é um aprimorador, então fica meio zoada essa ideia de ser emissão. Mas também pode ser ele fazendo uso de Shu para reforçá-las. Aprimoradores, na teoria, têm vantagens em uso de algumas das técnicas avançadas, porque uma boa parte das técnicas avançadas tem como meta reforçar e aumentar a resistência, algo que é a função da categoria aprimoramento, a categoria reforço. E o Shu não foge disso, já que é o revestimento de algum objeto com a aura. Então aprimoradores tiram algum benefício disso pela compatibilidade. A categoria tem como foco o reforço do próprio indivíduo ou de algum objeto.
Na aba comunidade, o inscrito Grande Leandrinho fez uma pergunta sobre aprimoramento. Eu vou colocar aí na tela a pergunta, e ela até que é uma pergunta de boa, eu que me atrapalhei todo na resposta. Eu comecei a falar de Shu, de aprimoramento de arma de fogo, de projéteis e tudo mais. Eu me perdi que só, mas no geral era uma resposta fácil. Até na questão de aprimoramento de armas de fogo, que foi onde eu fiz a bagunça, era simples de responder. A obra deixa claro que é possível aprimorar todo tipo de arma. Então armas de fogo devem estar incluso nisso, por mais que armas de fogo tenham todo um funcionamento diferente. São bem diferentes se comparado a um arco e flecha, uma zarabatana, coisas que não precisam de todo um extra, como pólvora, entre outras coisas. Porém tudo é arma, então tudo deve dar para aprimorar. E na questão do Shu, é como eu acabei de citar, aprimoradores tendem a ter uma vantagem nesse tipo de técnica, pois ela é bem compatível com a categoria. Até no caso dos emissores, existe uma compatibilidade, caso a aplicação de Shu seja em projéteis. Um bom exemplo disso é o Hisoka. Ele, pela lógica, aplica Shu em suas cartas para potencializar o dano delas ao serem jogadas, ao serem atiradas contra o oponente. Se ele fosse da categoria emissão, ele teria, seguindo o conceito da categoria, uma vantagem nisso, já que a emissão é a facilidade de se distanciar de sua aura. E o Shu sendo aplicado em projéteis, a carta do Hisoka no caso, já que ela sendo atirada virará um projétil, seguirá essa mesma base. A aura foi aplicada com a técnica Shu e se distanciou do aplicador. Espero que esteja dando para entender, isso aqui é um pouco complicado de explicar. Já outras categorias, como transmutadores, manipuladores, esses já não têm nenhuma vantagem no uso dessa técnica, no uso do Shu. O Illume, por exemplo, ele usa sua aura nas suas agulhas para conseguir manipular. Mas isso é totalmente diferente do Shu, pois as agulhas do Illume, o objeto que geralmente manipuladores usam, necessitam da aura infundida, embutida de forma geral no objeto. Isso não é Shu. Já no caso de aprimoradores, existe um revestimento do objeto com a aura. E nisso existe uma compatibilidade com a técnica Shu. A ideia é meio que a mesma. Isso é um pouco confuso, mas o que eu estou querendo dizer aqui é a semelhança. Shu aplicado em uma arma tem semelhança com o aprimoramento feito em uma arma. Shu aplicado em projéteis tem uma semelhança com a emissão. É isso, eu acho que falando simples assim é mais fácil. E voltando para o Goto, que é o importante aqui, na mangá, as moedas que ele dispara aparecem com uma aura ao redor, mas no anime isso não acontece. Ao meu ver, o anime foi uma melhor retratação da habilidade dele. Ele não usa a aura nas moedas, ele apenas usa nos dedos, reforçando eles de forma que dispare as moedas com muita força. Goto demonstrou ter muita precisão, já que efetua disparos certeiros, e demonstrou dois tipos diferentes de ataques. Ele pode atirar as moedas de forma normal, dando velocidade e força a elas, ou pode, pelo que ele mostrou, focar na rotação do disparo, mas nesse caso perdendo um pouco da velocidade. Ele fez esse tipo de disparo contra o Hisoka. Aí podemos deduzir as possibilidades de disparar as moedas mais rápido, porém perdendo força, ou ao contrário, disparar as moedas lentas, tendo como foco a força, assim como foi no caso da rotação, que perdeu um pouco de velocidade. Existem muitas variações que possivelmente ele conseguiria fazer. Quem sabe até um tipo de disparo curvo, ou um disparo em tabela acertando algo primeiro para depois ir no rumo do alvo. Tem muitas opções. Na luta contra o Hisoka, ele conseguiu conter um ataque das cartas de Hisoka com suas moedas. Ele usou as moedas de forma defensiva, impedindo as cartas de se aproximarem, e fez esse disparo que eu citei, focando na rotação das moedas. Primeiro, ele executou disparos padrões com força e velocidade mediana. Hisoka parou facilmente e ao parar o ataque, Hisoka confiante citou como funciona sua transmutação. Ele falou o clássico que a sua aura copia as propriedades de Goma. Sabendo disso, Goto efetuou outro tipo de disparo, que é o focado na rotação, já na ideia da Goma enrolar. Foi uma boa ideia, mas o oponente é o Hisoka. Então Hisoka facilmente conseguiu reverter a situação. Após os disparos rotativos de Goto, Hisoka defendeu, porém vendo que não tinha muitas opções, Hisoka cancelou seu Hatsu e após isso desapareceu devido ao uso de sua Goma que estava em suas pernas, combinada com sua agilidade. Ele se impulsionou. Goto ficou perdido com essa tática de Hisoka e após isso tomou um dano fatal. O cara foi completamente derrotado por Hisoka. Tem alguns fóruns no Reddit citando que Goto deu trabalho para ele, mas isso não existiu. Basta ver a obra. Goto teve essa tática que gerou alguma surpresa, mas se limitou a isso. De resto não fez nada a não ser atrasar um pouco o Hisoka. Pelo fato do Hisoka estar no alto nível de personagens, não dá para desmerecer tanto Goto. Ele pelo menos tentou e conteve o primeiro ataque de Hisoka em suas cartas. Nesse momento ele mostrou uma boa precisão, mas ficou por isso.
Se tratando de força, dá para se dizer que ele consegue implementar bem a potência das moedas, mas não a níveis totalmente destrutivos. Tem muitos outros Hatsus mostrados na obra com bem mais potência. E sim, o Hatsu desse cara é um Hatsu para combate, então quanto mais potência, melhor. Em um momento, Goto implementou suas moedas de forma destrutiva e não causou tanta destruição assim, não deu tanto dano, que foi no caso que ele acertou uma árvore. E se tratando de nível, eu considero Goto mais poderoso do que todos os empregados que eu mencionei anteriormente, porque ele exerce um cargo de destaque entre os empregados dos Zoldycks. Mesmo assim, esse cara não é um personagem de nível alto, não chega no nível dos fortes mostrados na obra. E agora, a próxima empregada, essa que eu considero um dos piores personagens para comentar, porque seu Hatsu foge dos comuns e tem toda uma confusão a respeito da sua categoria de Nen. Uma confusão que tiraram do nada. A personagem em questão é a Tsubone, ela que é a avó da empregada Mani e pelo que parece ela é a empregada que serviu por mais tempo a família Zoldyck. Tsubone já é uma pessoa de idade, mas diferente de outros personagens que se queixam da idade avançada, ela em nenhum momento fez isso. Muito pelo contrário, ela parece ser bastante capacitada e acaba sendo até difícil imaginar ela sendo mais poderosa em sua juventude. Ela claramente é uma personagem forte. Por mais que não tenha demonstrado muita coisa em sua participação na obra, fica evidente seu poder se comparado aos outros empregados. Fora que ela é uma das empregadas de mais confiança de Silva, e ela ainda gerou medo ao Goto. Nessa cena aí que eu vou deixar na tela fica claro que a presença de Tsubone causa uma intimidação ao Goto. E não existe outro motivo fora de ser uma presença de respeito devido ao seu poder. Lembrando que em Hunter x Hunter, poder é algo bem abrangente. Existem suportes com mais aura e melhores na categoria do que o combatente dessa mesma categoria. Porém, esse suporte ainda assim perderia para esse combatente em uma luta. Existe também alguém poderoso com base totalmente na aura, só por ter muita aura. Existem várias classificações de poder. Então quando eu digo poder, eu não me refiro a um combate direto. Esse é mais poderoso que aquele, então esse ganha daquele na porrada. Não. A citação de poder pode ser em relação à experiência, aura, aptidões do geral. Nesse caso da Tsubone em questão, eu não acho que Goto ganharia em um combate dela. Por mais que Goto seja um combatente, tenha um Hatsu voltado para o combate, eu creio que em confronto dos dois ela ganharia. Mas que fique claro que quando eu cito que alguém é mais poderoso, não quer dizer que esse poderoso, esse mais forte, seja dizendo que ele vai ganhar em uma luta. O mais poderoso vai ganhar do mais fraco, não é bem assim. Combates em Hunter x Hunter tem todo um porém a mais. E em relação ao Hatsu de Tsubone, eu já até citei anteriormente. É um Hatsu de conjuração, não é transmutação, e é um Hatsu simbiótico. Ela necessita da aura de outra pessoa para ser efetivo. E como eu falei, é um Hatsu de conjuração. Muita gente acha que Tsubone é transmutação, eu mesmo achava há um tempo atrás que ela era, mas essa ideia foi tirada do nada. A fonte oficial, que é a mangá, diz que ela é conjuração. Então não tem por que distorcer o que está escrito na mangá e imaginar ela sendo transmutação. Ela é uma conjuradora confirmada. Com isso dá para se dizer que conjuração é capaz de gerar uma mudança estrutural do próprio corpo. Algo que vai além da aparência. O Illume e manipulação consegue fazer uma mudança estética do seu rosto. Mas não chega a esses extremos que é a alteração corporal que conjuração é capaz de fazer. E o nome do Hatsu dela é Raiden's Height. Em uma tradução PTBR, fica algo como Cavaleiro Alto. Porém tem uma tradução japonesa com base em kanji, que fica com o nome de Garota Perfeita 7 Transformações. Eu não sei porque alterou tanto de uma língua para outra, mas essa na base do Japão, do kanji, cai perfeitamente e até indica que Tsubone possui 7 transformações de veículos. Ela mostrou apenas 2 na obra, que foi uma moto e um planador, mas essa é uma boa tradução, esse nome ficou bom e serve como indício das opções que o Hatsu dela pode dar. Já na questão de ser um Hatsu simbiótico, isso fica meio bizarro, porque é dito que ela necessita da aura de alguém para os veículos funcionarem, o que torna o Hatsu dela inútil se não tiver alguém pilotando. Aí entra a questão do quão complexo essa conjuração é. Beleza, que tem toda uma complexidade de alterar o corpo, podendo se moldar entre 7 veículos. Mas essa dependência de alguém detona bastante o Hatsu. É um Hatsu totalmente inútil se usado solo. Porque não é como se a moto ou o planador ou o veículo que for fosse se pilotar sozinho. No momento que tem alguém dando aura para o funcionamento, eu creio que existe uma participação da aura de Tsubone. Mas isso é eu achando para dar uma moral para ela. O que foi dito e mostrado é a dependência de alguém para o Hatsu funcionar. E sobre a Tsubone é isso, um Hatsu simbiótico que se torna inútil estando só.
e a categoria dela é conjuração. Mas ainda assim, mesmo com esse Hatsu dependente, eu considero a Tsubone a mais poderosa dos empregados e até em combate. No X1 contra esses outros, eu acho que ela ganharia de geral. Ela é uma personagem que impõe muito respeito, e isso vale para dar uma credibilidade a ela. Então a tabela de força ficou assim, e essa tabela vale para combate X1 também. Vai ser o mais poderoso de forma geral e o mais poderoso no X1, a mesma tabela. E agora o último empregado, tem um empregado extra. Esse empregado só apareceu em uma página, não se sabe o nome dele, se sabe que ele é da raça Kiriko, que é capaz de copiar a aparência de alguém. E no caso, esse empregado está copiando a aparência do Goto, após a morte dele. Esse empregado apareceu apenas em uma cena, mas é algo bem curioso e ele está copiando o Goto que foi finalizado. Eu não sei o porquê disso, eu li que pode ser para que Lua não descobrir que Goto foi finalizado e assim não ficar triste ou sei lá o que. Eu não vejo muito sentido nisso. Eu gostei de um empregado sendo dessa raça, mas copiar a aparência do Goto eu achei meio desnecessário. E sobre esse empregado não tem nada, é só citei por curiosidade mesmo. E é isso, minhas kids. Quase cheguei na marca de 1 mês sem postar vídeo, mas eu vou dar uma acelerada agora. O próximo vídeo será o ranking de aprimoramento, que já passou da hora de ser lançado. E depois eu acho que vai ser o vídeo dos Hatsus dos inscritos. Tem 100 comentários naquela aba da comunidade e vai dar um trabalho ler aquilo. O complicado é que não é uma frase. São 100 comentários com categoria, o funcionamento da habilidade, condições, restrições, é muita coisa. Mas depois do vídeo do ranking de aprimoramento eu vou focar nisso. Em relação a comentar de outro anime, parece que não vai dar não. Eu não consigo postar vídeo nem de Hunter x Hunter porque eu não tenho tempo. Se eu for falar de outro anime aí que complica de vez. A votação que eu coloquei lá na comunidade foi sobre um anime para eu comentar. E os animes eram Tate no Yusha, Goblin Slayer e Tower of God. O mais votado ficou sendo Tower of God. Citaram alguns animes nos comentários que foi Jujutsu, One Punch, Yu Yu Hakusho, que é outra obra do Togashi. Black Clover, que eu até assisti uns episódios recentemente, citaram até Dorohedoro. Esse anime é anônimo total. Mas por enquanto não tem como eu falar de outro anime. Quando eu notar que eu estou com uma constância boa de vídeo, aí eu vejo sobre isso. Mas então é isso, kids. Espero que tenham gostado do vídeo. Semana que vem tem um ranking de aprimoramento e na outra semana um vídeo dos Hatsus. Valeu, falou!